gente, começando aqui a correção do exercício de cadastro, tá legal? O que eu fiz aqui? Eu criei uma pasta chamada exercício cadastro. Oh, faz silêncio! Exercício cadastro, tá? E aqui eu vou jogar tanto o meu programa do Portugal quanto os arquivos referentes a todos os cadastros, ok ou não? O que eu pedi para vocês, gente? Eu pedi para vocês fazerem um sisteminha com menuzinho bonitinho, né? Um menuzinho chamativo. E para fazer, né, esse sistema com esse menuzinho bonitinho, vocês precisam gerar a palavra, né, através desse site aqui que eu deixei para vocês no Classroom, tá? Então, eu deixei o link. E aqui nesse site, você pode escrever o que você quiser. Por exemplo, eu tinha colocado lá, cadastro. Tinha gerado, por exemplo, né, esse efeito aqui, tá? Que é nada mais nada menos do que um TXT. Aqui nada mais nada menos do que um sisteminha TXT, tá? Ele monta para você aí em caractere. Vai ficar fácil, tá bom? Eu tinha feito esse carinha aqui. Depois que você escolher uma fonte da sua preferência, escrever uma frase da sua preferência, você simplesmente seleciona e copia, abre o bloco de notas, né, que é o editor, um editorzinho de texto aí, que no caso é o bloco de notas, e você cola, ó, vou abrir aqui o bloco de notas, e você simplesmente vai colar aqui, tá? Tá bom? Você simplesmente vai colar aqui e vai salvar esse arquivo. No meu caso aqui está na minha área de trabalho. Aqui, ó, eu coloquei como exercício cadastro. Eu vou chamar aqui de título. Ou melhor dizendo, cadastro. Chamei de cadastro, tá? Depois eu vou gerar uma outra palavrinha que eu obrigado, por exemplo. Obrigado. Selecione e copia. Você pode gerar a quantidade de palavras que você quiser, tá? Vou salvar esse arquivo de texto aqui como obrigado. Beleza? Isso aqui, gente, é nada mais nada menos do que um sitezinho que você escreve uma frase, escolhe uma fonte e ele gera para você, né, em formato de texto, a frase ou a palavra que você quer. Beleza? Nesse caso aqui eu gerei duas. Uma eu chamei de cadastro, como vocês podem observar, e o outro arquivo eu chamei de obrigado. Tá legal? Tudo bem? Bom, gerei. Agora lá no meu Portugal, pessoal, eu vou iniciar um novo projeto e tem alguns pontos importantes aqui. A gente vai fazer uso de uma biblioteca nova agora no Portugal, né? Com o Portugal aberto, vou criar aqui um novo projeto e vou salvar ele aqui na minha área de trabalho como exercício cadastro. Vou chamar de principal, tá? Ou seja, o programa principal. Bom, uma coisa que é legal aqui, gente, no Portugal, é quando a gente trabalha com funções, tá? Para que eu mostre, por exemplo, o que está aqui, ó, a palavra cadastro, o texto e a palavra obrigado, eu preciso carregar esses dois arquivos de texto aqui. Não preciso? Para eu carregar esses dois arquivos de texto aqui, eu preciso fazer uso de uma biblioteca que tem aqui no Portugal, tá?
que se você clicar aqui em Portugal, você vai ver aqui em bibliotecas, tem aqui, ó, arquivos, e eu tenho aqui, ó, ler arquivos. Se você der um duplo clique, ele vai mostrar para você aqui todo o passo a passo de como você utiliza as rotinas do Portugal para fazer a leitura de um arquivo, tá? Então, olha só, ao invés de eu ler as informações, né, processar as informações, tudo aqui na minha função início, eu vou criar uma função nova, né? Tudo que eu executo aqui no Portugal, ela fica aqui dentro dessa função início, né? E essa função início, ela pertence à função programa, certo? Então, a função programa é a principal e a função início é herdada da função programa. Ou seja, uma função está dentro da outra, faz parte da outra. Eu quero criar aqui, gente, uma função nova, ok? Que eu quero chamar de ler arquivo. Ela vai chamar ler arquivo e eu vou passar um parâmetro para ela, né? Quando eu faço isso no Portugal, gente, olha só o que eu estou fazendo. Eu estou criando uma outra função. Quando você cria uma função no Portugal, você vai facilitar algumas rotinas. Vou explicar para você. Todo aquele código que você precisa ficar repetindo na sua função principal, é interessante que você desloque esse código, né? Ou trabalhe com esse código dentro de uma outra função. Por quê? Porque dentro dessa função, você vai apenas chamá-la no seu programa. Você não precisa ficar colocando as rotinas, uma por uma. Beleza? E quando a gente cria uma função, a gente pode simplesmente ter algum tipo de retorno, ou seja, ela processa e te retorna uma informação, algum valor, ou ela não precisa retornar nada, ela apenas executa, né? E há casos também onde eu passo algum parâmetro para essa função, né? E há casos que eu não passo nada. Nesse caso aqui na função início, eu não estou passando nenhum tipo de parâmetro para cá. Para a função ler arquivo que eu acabei de criar, aqui eu estou passando um parâmetro. Ou seja, toda vez que eu chamar essa função aqui no meu programa principal, eu preciso obrigatoriamente informar alguma coisa aqui para ela poder processar, né? No caso aqui é uma função para ler arquivo, então aqui eu tenho que passar o caminho do arquivo que eu quero fazer a leitura. Beleza? No exemplo aqui do Portugal, gente, nós precisamos, para fazer a leitura de um arquivo, nós precisamos fazer uso da biblioteca chamada arquivos. Então, se você olhar aqui no seu lado direito, você tem um painelzinho onde você tem todas as bibliotecas do Portugal. Então, se você clicar aqui em arquivo, olha só o que ele faz. Ele inclui para você uma nova biblioteca, e essa biblioteca, ela é destinada a trabalhar e manipular arquivos, tá? Vou chamar aqui de arquivo, ok? Então, quando eu faço isso, eu estou instanciando uma nova biblioteca, ou seja, toda vez que eu chamar a palavra arquivo, quer dizer que eu estou fazendo uso dessa minha biblioteca aqui. Tá legal? E quais são os códigos para você poder ler um arquivo, né? Primeiro, você precisa do caminho do arquivo, que é esse caso aqui, ó. Primeira coisa que a gente precisa, nós precisamos do caminho do arquivo. Então, aqui dentro, eu crio uma variável do tipo cadeia de caracteres, que é um conjunto de caracteres. E aqui, pessoal, eu vou apontar o nome do arquivo, né? Só que, ao invés de eu apontar o nome de forma fixa, eu quero apontar o nome do arquivo conforme o que o usuário digitar aqui, aliás, o que o programador definir aqui no parâmetro. Entendeu? Então, por exemplo, ao invés de ser placar.txt, eu vou apagar aqui e vou concatenar as informações aqui com o texto, que é a minha variável cadeia que está recebendo, né, como parâmetro. Ela faz parte aqui do parâmetro, né, dessa minha função. Então, quando eu chamar ler arquivo aqui na minha função início,
Eu vou escrever alguma coisa aqui e isso que eu escrever aqui vai aparecer aonde? Nesse caminho do arquivo, tá? Em seguida, nós temos que ler, né? O abrir arquivo, tá? Então, eu não instanciei minha biblioteca chamada arquivos aqui, então vou chamar ela, ó, arquivo.abrir arquivo. E a ponto modo de leitura. O que mais nós temos aqui? Nós temos aqui, ó, vou até pegar o código. Ó, vou pegar aqui e criar uma nova variável que vamos chamar de linha. O número da linha, já que vocês vão entender por que isso aqui. E aqui a função enquanto que vai fazer o processamento. Concatenar, juntar. Ele junta o valor de uma variável com o valor de um texto estático. Agora vamos entender como que funciona essa estrutura ou esse laço de repetição aqui, ó. Arquivo, ponto, fim do arquivo, arquivo, ponto, ler linha, arquivo, ponto, fechar arquivo. Não quero mostrar essa informação aqui, linha, nem número da linha. Quero só mostrar o que eu li em cada uma das linhas, tá? Bom, como que funciona então, gente? Toda vez que eu passar um parâmetro aqui para essa função ler arquivo, o que ela vai fazer? O caminho onde está o arquivo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o que o usuário definir aqui e concatenar com essa informação aqui de ponto barra ponto txt. É isso que ele vai fazer. Quando eu coloco mais, quer dizer que eu estou concatenando um texto ou caractere. Ou melhor dizendo, uma string, que no português é chamado de cadeia. Cadeia de caracteres. Tá? Por que eu estou fazendo assim? Porque eu estou simplesmente juntando um texto estático com um texto dinâmico. Faz parte dessa cadeia aqui. Por quê? Porque o nome do arquivo vai ser diferente. Vocês vão entender por quê. Em seguida aqui eu criei uma outra cadeia de caracteres, uma outra variável chamada linha e uma outra número da linha. Tá? E aqui, gente, eu chamo a rotina abrir arquivo. A rotina abrir arquivo, ela precisa do diretório onde está o arquivo, que está na minha variável caminho do arquivo aqui, e eu preciso apontar o modo. Se eu vou ler, eu vou escrever. Em seguida, gente, eu vou executar. Enquanto não for o fim do arquivo, que é esse cara aqui, o que eu faço? Eu pulo uma linha, ok ou não? Tudo bem? Eu pulo uma linha. O que mais? Eu vou ter que colocar esse cara aqui embaixo. Ó. Enquanto não for o final do arquivo, o que ele faz? Ele lê a linha atual, certo? Escreve
Vou até colocar esse cara aqui para baixo, para ele ficar mais didático. Ele escreve aí na tela do console, como vocês podem observar, e depois ele vai para a linha seguinte. Finalizou o processo, o que ele faz? Vamos lá. Ele fecha o arquivo. Tudo bem? Bom, feito isso daqui, gente, olha só que interessante. Vou minimizar aqui minha função chamada de ler arquivo. Feito isso daqui, perceba que eu criei uma variável nova, chamada ler arquivo, não é? Olha só que facilidade agora. Se eu chamar aqui na minha tela, ler arquivo, e passar o nome dele, por exemplo, cadastro, um arquivo chamado cadastro, o que ele vai fazer? Ele vai executar tudo que está aqui dentro, abrindo o arquivo chamado de cadastro. O que eu tinha lá na palavra, o que eu tinha no arquivo cadastro, não era isso aqui? Sim ou não? Se eu mudar aqui agora para obrigado, olha aí. Ele leu. Ah, professor, mas essa função de ler arquivo aqui, eu queria colocar ela aqui no meu programa. Todo esse código eu queria colocar aqui. Não tem problema, você pode colocar ela aqui, se ficar mais didático para você entender, tudo bem. Você pode vir aqui e colocar ela dentro dessa função início, fique à vontade para fazer isso, entendeu? Mas eu quis colocar esse cara aqui dentro de uma função chamada ler arquivo e colocar todo o código que eu vou ficar repetindo, por quê? Porque quando eu precisar, eu só chamo ela, ler arquivo, e passo o nome que eu quero abrir e ler. O nome do arquivo que eu quero abrir e ler. Certo? Bom, toda vez que eu voltar para a função início, vou escrever a palavra cadastro, né? Então vou abrir aqui o arquivo chamado cadastro. E em seguida, eu vou escrever algumas coisas, ó. Escreva. Menu. Principal. Certo? Vou pular uma linha. Vai ficar bem didático. O que eu vou chamar aqui? Vou pular uma linha. Escolha uma opção. Ou melhor dizendo, ler um registro salvo. Beleza ou não? Vou pular uma linha. 2. Criar um novo registro. Pular uma linha. 3. O que, gente? Deletar um registro. Vou pular uma linha. 4. Listar todos os registros. E 5. Saiu. Se eu compilar, olha como ficou. Cadastro, menu principal. Vou colocar aqui uma frase, escreva. Digite uma opção.
Ou você pode colocar escolha uma opção. Aí vamos ler qual que é a opção do usuário, certo? Então, aqui dentro da função início, vou criar aqui uma variável inteira chamada de opção. Vou dar uma mexida aqui, para ficar mais bonito. Vamos ver como ficou? Cadastro, menu principal. Aí ele ficou: ler um registro salvo, criar um novo registro, deletar um registro, listar todos os registros, sair, e aqui eu preciso pular uma linha, né? Escolha a opção. Na verdade, vou colocar duas linhas aqui, ó. Aí. Pronto. Escolha uma opção. Até aqui tá tudo bem, gente? Sim ou não? Então, nesse momento aqui, eu não fiz nada demais, a não ser facilitar um pouquinho a estrutura para se ler o arquivo, certo? Facilitei um pouquinho, certo ou não? E eu fiz uma graça ali, colocando a palavra cadastro uma outra vez. Mas, toda vez que eu precisar fazer a leitura de um arquivo, olha só que interessante. O que ele vai fazer? Toda vez que precisar ler um arquivo. Eu só chamo a palavra ler arquivo. Certo? Então fica bem simples, né? Eu simplesmente chamo ele aqui no meu programa, esse ler arquivo, e ele vai. Bom, vamos supor então que eu queira ler um arquivo. O cara escolheu a opção 1, ler o arquivo salvo, certo? Então a gente coloca aqui um se. Se opção for igual a 1, o que ele vai fazer? Primeiro eu vou chamar uma função chamada de limpa. É limpa, né? Para ele apagar a tela. Segundo que eu vou escrever: leitura ou ler um registro salvo. Posso até fazer uma graça aqui, ó. Certo? Vou escrever aqui de novo. Vou pular duas linhas e vou escrever assim: digite o código do registro. Certo ou não? Então, aqui na opção 1, eu estou
lendo um registro salvo. Então, eu tenho que perguntar para o usuário, qual que é o código desse registro? O código desse registro, gente, ele vai ser nada mais, nada menos do que o nome do quê? Do arquivo. Vai ser o nome do arquivo. Tá bom? Ok. Bom, eu vou ter que criar mais uma variável aqui, chamada de cadeia. E vou colocar aqui vou chamar de registro. Tá legal? Uma variável tipo string. Pergunto para o usuário, digite o código do registro. Aí eu vou ler essa informação e armazenar na variável registro. Ô, gente, vamos lá, gente, presta atenção. Ok ou não, gente? Sim ou não? Bom, li aqui o que o usuário digitou, agora eu preciso ler ele. Bom, para eu ler, é simplesmente eu chamar essa função ler arquivo que eu já tinha criado anteriormente. Ler arquivo e o que o usuário digitar vai ser o nome que vai aparecer e ele vai escrever na tela. Olha só. Por exemplo, o que você quer? Escolha a opção. 1. Ler um registro salvo. Olha lá. Ó. Ler um registro salvo. Digite o código do registro. Por exemplo, ali eu sei que tem por exemplo, a palavra obrigado. Tá vendo? Ele lê automaticamente para você. Certo? Ok ou não? Diga, filho. Obrigatório. Obrigatório. Depois que ele lê o arquivo, pessoal, vocês têm que deixar o sistema um pouco ergonômico. Vocês têm que pensar assim, cara, o sistema ele tem que ficar ergonômico. Então, nós temos que fazer uma outra pergunta para o usuário. Por exemplo, você deseja ler outro registro? Coloco S/N. Vamos coletar essa informação do usuário. Ela vai ser uma variável do tipo caractere. Eu vou chamar de repetir processo. Beleza? Então vamos supor que ele queira ler outro arquivo. Ó, você deseja ler outro registro? Sim ou não? Aí ele vai repetir o processo. Bom, para que isso seja possível eternamente, eu preciso fazer o que, gente? Colocar toda essa estrutura aqui dentro do quê? De um laço de repetição. Por exemplo, o faça enquanto. Então, se eu vier aqui, colocar aqui, ó, faça. E até aqui embaixo. Dá uma organizada nesse código. Faça.
tudo isso daqui, ou melhor, ele vai repetir essa função aqui, gente, ó. Perdão. Vou colocar esse cara aqui fora, ó. Depois que ele executou uma das funções, se opção 1, 2, 3, ou 3 ou 4, ele pergunta, você deseja ler outro registro? Ou você deseja repetir esta operação? Sim ou não? Se o cara colocar sim, ele precisa voltar para cá e parar esse processo novamente. Se não, o que ele tem que fazer? Voltar para o menu inicial. Então, eu preciso aqui colocar um laço de repetição. Faça enquanto o que, gente? O que? Se o registro for igual a sim, S maiúsculo, ou registro for igual a S minúsculo. Tudo bem até aqui? Quem que está reclamando aqui? Ah. É repetir processo, desculpa. Esse cara vem dentro. Ou seja, ele vai ficar executando esse faça enquanto o cara desejar o que, gente? Repetir essa operação. Aí pode ser opção 1, pode ser opção 2, pode ser opção 3 e assim por diante. Vamos fazer um teste? Selecione uma opção. Ver arquivo. Digite o arquivo. Registro. Cadastro. Você deseja repetir essa operação? Sim. Olha lá. Obrigado. Tá vendo? Você deseja repetir essa operação? Não. Aí ele sai do programa. A gente não quer que ele saia do programa. A gente quer que ele volte para o menu inicial. Então, para que ele volte para o menu inicial, o que é necessário? Mais um faça enquanto aqui. Faça enquanto aqui. Só que dessa vez é enquanto o quê? Enquanto o quê, gente?
enquanto a opção que o cara escolher aqui não pode ser 1, 2, 3 ou 4? Opção for igual a 1. Ou opção for igual a 2. Ou opção for igual a 3. Ou opção for igual a 4. Se não for nenhuma dessas opções, ele sai fora. E toda vez que ele executar o menu inicial, é sempre importante ele colocar um ímpar. Para ele limpar e começar todo o processo novamente. Então, gente, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui 4 opções. Opção 1. Ler um registro salvo. Opção 2, o que é? Criar um novo registro. Ou seja, ele vai executar isso daqui caso o usuário digite 1, 2 ou 3 ou 4. Então, esse primeiro laço de repetição faça aqui, ele vai determinar para você um looping para o menu principal. Tanto é, se eu começar aqui, por exemplo, eu quero ler um arquivo. Escolha a opção 1. Digite o código do registro. Vou escrever lá, obrigado. Deseja repetir essa operação? Não. O que ele faz? Ele volta para o menu principal. Se eu digitar 5 para sair, olha o problema que ele deu aqui. Digitei 5, não digitei? O que ele perguntou? Você deseja repetir essa operação? Está errado, né? Ele não pode executar isso daqui. Certo ou não? Não pode executar isso aqui. Ele só pode fazer a pergunta se eu quero repetir a opção se o quê? O cara escolheu opção 1 também, 2, 3 ou 4. Aí faz sentido. Isso, porque se o cara digitou 5, por exemplo, ele não é uma das opções, ele sai fora. Certo? Se não for nenhuma dessas opções, o que ele vai fazer? Ele automaticamente vem aqui em repetir processo e coloca o quê? Não. Certo? Olha lá. Se eu colocar a opção 5 agora, o que ele faz? Programa finalizado. Só que é interessante, gente. Antes dele finalizar o programa, é interessante eu mostrar a palavra o quê? Obrigado para ele. Tanto é que se eu executar agora, escolha a opção 5. Obrigado. E o que ele faz? Finaliza o programa. Acho que fica até mais bonito se eu chamar a função limpa aqui. Escolha a opção 5. Obrigado. Programa finalizado. Ou seja, essa primeira parte que eu fiz aqui, ele já fez a opção 1, certo? Que é ler um registro salvo. Já coloquei os 2 laços de repetição aqui, né? Para poder, ficar no looping para executar a mesma operação. E o 2, o laço de repetição 2, aliás, o laço de repetição 1, que é para sempre retornar para o menu principal. E o laço de repetição 2
que é para sempre executar a mesma operação. Né? E o que seria, então, a opção 2? Criar um novo registro. Então, se opção for igual a 2, ele vai criar um novo registro. Então, se a opção for igual a 2, criar um novo registro. Certo? Aí o novo registro é digite o nome funcionário. Aí agora a gente vai colocar os campos para cadastro, né? Certo ou não? Então, quais eram os campos para cadastro? Nome, idade, sexo, cidade e estado. Obviamente, se eu vou criar um novo registro, eu sou obrigado a criar uma variável, as variáveis, né? Certo ou não? Certo ou não, gente? Sim. Bom, primeiro, digite o nome do funcionário. Vou ler a informação e salvar em nome. Depois, nome do funcionário, o que mais? Idade. Idade do funcionário. O que mais? Sexo do funcionário. Você pode colocar funcionário ou funcionária. Funcionário ou funcionária. Sexo, cidade e estado. Bom, a opção 2 aqui, pessoal, se você vier aqui no Portugal Studio, eu tenho como ler arquivo. Eu tenho uma função chamada de gravar arquivo. Como que é o gravar arquivo, gente? Para eu gravar um arquivo, olha só o que eu faço. Primeiro, eu vou chamar a minha função instanciada aqui, que eu chamei de arquivo. Certo? Ele chama aqui de abrir arquivo, que seria para você, aonde você vai salvar, né? Então ele chama a mesma função. Qual que é o nome do arquivo, gente? Precisamos fazer o quê? Definir o registro, né? Depois que o cara digitou aqui, ó, cidade, estado,
a gente coloca o quê? O que a gente precisa fazer? Digite o código do funcionário ou funcionária, certo? E eu vou armazenar a informação na variável registro. Aí simplesmente, ó, agora a função abrir arquivo ele vai estar no modo escrita, certo? E eu vou escrever aonde? No nome que o usuário, o quê? No nome que o usuário atribuir aqui para o registro. Então, o nome que o usuário atribui aqui para o registro é o que ele vai salvar. Beleza ou não? Aqui eu vou colocar, gente, só para não ficar estranho, um 2 pular linha, para quando ele for mostrar o registro, ele pular uma linha. Depois desse digite o código o código do funcionário, né? Digite o código, digite o registro do funcionário, né? Vamos fazer um teste? O que eu quero fazer primeiro? Criar um novo registro, opção 2. Ó, já não ficou legal porque o digite o nome do funcionário ficou grudado aqui. Vamos arrumar? Vou ler uma linha. Você deseja fazer? Criar um novo registro. 2. Digite o nome do funcionário. Samuel. Qual é a idade do funcionário? 32 anos. Qual é o sexo? Masculino. Cidade. Extrema. Estado. Minas Gerais. Certo? Feito isso, gente, qual que é o código do funcionário? Código 001. Pronto. Você quer repetir essa operação? Não. Olha lá, voltou para o menu principal. Vou fazer algumas correções que eu vou achar pertinente aqui. Ó. Aqui em idade do funcionário para frente, eu não vou pular linha, para ficar uma formatação mais bonita. Não vou pular linha. Não vou pular linha. Digite o código do funcionário. Depois que ele leu, vou pular uma linha. Assim que ele escrever aqui, certo ou não? Ok? Tudo bem? Depois que ele escreveu, gravou o arquivo, o que eu vou fazer, gente? Vou mostrar uma mensagem para ele assim, ó. Registro criado com... Vou pular uma linha. Duas linhas, na verdade. Vamos ver como é que ficou agora? Primeiro, quero ler um arquivo. Então, vou ler um registro salvo. Digite o registro funcionário. 0001. Ó. 0001 não achou. Mas será que ele gravou?
Não gravou. Como é que não gravou? A gente fez uma coisa errada, esquecemos de uma coisa aqui, né? Nós temos que... Primeiro, você vai na biblioteca, né? A hora que você... Não podemos esquecer disso aqui, ó. Oi. E ali, você vai na biblioteca. A hora que você seleciona a biblioteca, ele aparece para você ou você faz Aqui? a biblioteca lá, que você colocou, isso, essa parte. Na hora que você coloca Portugal Studio aqui, ó, exemplos, aí ele tem gravar, ler. Ele tem aqui. Não, sim, aí ela abriu lá, onde você coloca para ela abrir a biblioteca, te mostrar. Aí você tira os comentários, como que é. Não, na hora que eu abro aqui, ó. Nele em loop. Olha lá, dou duplo clique. Aí abre um exemplo. Aí em cima do exemplo eu faço. Esse exemplo. Ó. Eu acabei esquecendo de fazer isso aqui, ó. Tem que chamar minha função arquivo. E eu vou escrever numa linha, né? Qual que é a primeira linha, gente? Qual que é a primeira linha? A primeira linha, eu vou escrever. É o nome, né? Nome mais nome. Qual que é a segunda linha? Idade mais idade, que é para concatenar as informações. Qual que é a terceira? Qual que é a próxima linha? Cidade. Então, essa função escrever linha, ele vai escrever no arquivo. Tá. De novo. Quero criar um novo arquivo. Samuel, idade 32, sexo masculino, cidade Extrema, estado Minas Gerais. Código funcionário 001. Registro criado com sucesso. Você deseja repetir essa operação? Não. Vamos colocar no 1 para ler. Digite o código 001. Aí. Funcionou perfeitamente. Registro criado com sucesso. Aqui acho que eu não preciso colocar... Repetir a operação. E aqui, nós podemos observar que ele já criou, né? Isso aí, não precisa mais ir aí salvar, ele já salva direto. Já salva direto. Pronto. Já criamos então a opção 1, que é para ler o arquivo. Lógico, tem que melhorar um pouquinho aqui? Tem. Já criamos a opção 2, que é criar um novo registro. Agora nós temos a opção 3, que é o quê? Deletar um registro. Certo? Como que eu faço para deletar?
Então, se a opção for igual a 3, ele vai deletar um registro. Como que a gente faz para deletar um registro, gente? Para deletar um registro, a gente tem uma funçãozinha que é o seguinte. Se você vier aqui no Helper do Portugal e procurar aqui por biblioteca, arquivos, nós temos uma funçãozinha chamada arquivo existe e uma funçãozinha chamada de apagar arquivo. Certo? Antes de mexer aqui, primeiro que eu vou limpar e escrever a mesma informação lá para o cara. Olha, criar um novo registro? Não. Deletar um registro salvo. Aí aqui ele pergunta, digite o registro do funcionário ou funcionária. Para deletar, tem que saber qual que é o nome do arquivo, não tem? Eu não tenho. Beleza. Então aqui a opção 3 é deletar um registro. Ô, gente, estão falando muito, gente. Então vamos deletar um registro. O cara vai digitar o código. Primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, o arquivo existe. Então eu tenho que chamar essa função arquivo existe. Então eu vou chamar ela aqui, ó. Se chamar minha função arquivo existe, qual é o caminho? Qual é o caminho? O caminho é o mesmo da leitura. Como que é aqui o caminho da leitura? É isso aqui, ó. O arquivo existe, certo? Ok? Aqui ele reclamou um pouquinho do quê? Faltou um parênteses aqui. O arquivo existe? Se sim, eu vou agora chamar a função apagar arquivo. Chamo aqui a função arquivo, apagar arquivo. E aqui eu coloco o mesmo caminho. Apaguei o arquivo. Vou escrever assim para o usuário. Registro deletado com sucesso. Por uma linha. Caso o arquivo não exista, baseado no código que ele digitar aqui, vou colocar um senão. E eu vou escrever registro não encontrado. Pronto. Registro não encontrado. Um outro ponto que a gente não fez aqui, gente, se eu estou, testando a opção para ver se existe o arquivo do registro do funcionário, é interessante que eu faça isso também na função de leitura.
É ou não é? Sim ou não? Então, existe um arquivo que, por exemplo, quando eu chamar a função ler arquivo, existe esse arquivo? Se sim, ele executa todo esse trambolho aqui. Ele executa todo esse trambolho aqui. Caso contrário, o que ele faz? Ele escreve. Gente, olha o barulho, gente. Registro não encontrado. Importante fazer isso, gente, porque na função ler arquivo, caso ele digite alguma coisa que não exista, ele tem que falar para o usuário que o arquivo não existe. Então, por exemplo, digite o código do funcionário, 001. Beleza, leu? Quer repetir essa operação? Sim. Digite o registro do funcionário, 002, por exemplo. Não existe, né? Então, o que ele faz? Registro não encontrado. Vou até pular mais uma linha aqui. Aqui. Uma linha aqui a mais. Onde mais que eu tenho que mexer aqui? Você quer repetir? Você deseja repetir essa operação? Pula uma linha. Vamos ver se a gente consegue deletar. Ler um arquivo. Digite o registro funcionário, 001. Leu. Você quer executar de novo? Não. Eu quero deletar, número 3. Deletar um registro salvo. Digite o registro. Por exemplo, 002, não existe, ó. Registro não encontrado. Você deseja repetir? Sim. 001. Registro deletado com sucesso. Você deseja repetir essa operação? Não. Vamos tentar ler ele? Digite o registro funcionário, 001. Olha lá, não encontra mais. Quer dizer que deletou. Pronto. Vamos pular uma linha aqui. Registro não encontrado. Registro deletado com sucesso. Pronto. Vou fazer outro teste aqui. Vamos criar uma opção. 2. Digite o nome do funcionário. Samuel Felipe Moreira. Idade, 32. Sexo masculino. Cidade. Minas Gerais. O código, 001. Registro criado com sucesso. Você deseja repetir? Não. Está a ler, 001. Está lendo. Deseja repetir? Não. 3, deletar. Opa, não encontrou. O 2 não existe mesmo. Quer repetir? Sim. 001. Deu um probleminha aqui. Bom, acho que ele deu. Faltou talvez o fechar o arquivo, né? Bom, na segunda parte aqui do vídeo e da aula, eu mostro para vocês. Vamos dar continuidade aqui, tá?